Boa noite, amados irmãos. Amém? Vamos começar mais um culto ao Senhor. Amém? Antes de nós darmos início, vamos fazer a leitura do credo. Vamos falar aquilo que nós cremos. Amém? Todos juntos. Você que está afiado no credo, vamos todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Amém. Vamos bendizer o nosso Deus, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. O completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Menino nasceu, como um filho se nos deu.
Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começaram a se abrir, toda a terra se dobrou aqui. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém da noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começaram a se abrir, toda a terra se dobrou aqui. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado. Não rejeita, Senhor, estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão
perdão e graça. Sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado. Não rejeita, Senhor, estende a mim tua graça, teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se paz amansos quiseres gozar, se dor mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar aos céus, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor.
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento de louvor, Senhor Deus, que através do seu louvor o Senhor nos tocou cada vez, o Senhor falou com nossas vidas, Pai. Venha, Senhor Deus, através da vida do missionário Samuel, Senhor Deus, falar com as nossas vidas, Senhor Deus, está, Senhor, nos tocando, Senhor, no nosso lar, Senhor, onde a gente estiver, Senhor, ouvindo essa mensagem. E que através da tua mensagem, cada um de nós possa chegar mais perto de ti, Senhor Deus, possamos aprender do teu amor, do teu carinho, possamos, Senhor, nos afirmar, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E esteja nos cuidando, Senhor, da vida de cada um, Senhor, de cada membro dessa igreja, Senhor, de cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai. Venha, Senhor, nos tocar, nos transformar, Senhor. Cuida da vida dos missionários, da vida dos pastores, dos líderes, membros dessa igreja. E, Senhor, restaurando a nossa fé, Senhor, cada vez mais e mais, Pai. Eu oro, Senhor, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós louvamos ao Senhor, né, bendizemos a Ele. E agora, nesse momento, nós vamos aprender, né, nós vamos ouvir da palavra do Senhor. E o texto dessa noite é o texto de Hebreus, capítulo 12, amém? Você pode acompanhar a leitura, se você não tem a sua Bíblia, mas eu convido você a pegar a sua Bíblia, né, e abrir lá em Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos trabalhar 3 versículos, né? O versículo 1, 2 e o versículo 3. Amém? Vamos fazer a leitura? Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Diz bem assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Leitura da palavra do Senhor nessa noite. Amém? E eu quero falar com você, nessa noite, irmãos, eu convido você a meditar na sua vida como cristão. Né? Eu convido você nessa noite a ouvir a exortação e a disciplina do Senhor. Amém? O capítulo 12 do livro de Hebreus é a parte prática, né? Até esse momento o autor ele falou de pontos doutrinários importantes, né? Sobre a fé, sobre a cristologia. Agora nós vamos ser práticos, né? Diante de tudo que nós aprendemos, diante dos grandes heróis da fé, nós precisamos de algo importante, né? Nessa vida a qual o autor chama de corrida, né? O autor nos convida a percorrermos essa vida de cristã, essa corrida, como atletas que nós somos, atletas de Cristo. Nós devemos perseverar. E o meu tema nessa noite com a igreja é a corrida da fé, né? A minha intenção aqui não é falar de uma fé
triunfalista. Né? A minha intenção aqui não é falar de uma fé de uma pessoa que tem passado por inúmeros problemas na sua vida, e ela é uma pessoa vitoriosa. Não estou falando desse tipo de fé. Não estou falando dessa fé triunfalista que tem sido pregado por tantas igrejas, né? Mas eu estou falando da vida cristã. A corrida aqui é a causa de Cristo. Essa é a corrida que nós devemos correr. Né? E o meu primeiro ponto com a igreja nessa noite é que essa corrida de fé, ela também foi feita por outros antes de nós. Né? Ele vai falar assim, ó, portanto, versículo 1, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, antes de nós, outros correram. Né? Depois de mostrar os vários exemplos históricos do povo de Deus e grandes heróis da fé que se destacaram no período da lei, que caminhavam essa corrida com os olhos na promessa do Messias, que ainda não tinha vindo no tempo deles, mas que viria no tempo devido. Esses crentes viveram crendo na promessa. Eles não viram a promessa cumprida. A promessa não foi cumprida no tempo deles. Mas na plenitude dos tempos, Cristo veio, e morreu em nosso lugar. No verso 1 ele vai dizer assim, ó, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Vemos que o autor, ele se coloca com os seus leitores. Ele não fala apenas aos seus leitores, mas ele se inclui também dizendo, nós também estamos rodeados. Nós estamos rodeados por grande nuvens dessas pessoas que testemunharam. O autor também é um competidor. Ele também está nessa corrida da fé. Devemos olhar para esses heróis da fé, que o autor chama de grandes nuvens de testemunho. Não é uma nuvem pequena, mas é uma grande nuvem. É uma nuvem grande. Na natureza nós temos um tipo de nuvem chamado de cumulonimbus. Né? É uma nuvem que pode ter entre 1.000 metros a 10.000 metros. São nuvens que podem ser vistas a quilômetros de distâncias. Essas testemunhas são testemunhas barulhentas. Essas testemunhas, elas são testemunhas que falam por séculos. Né? O autor nos diz que o sangue de Abel fala mesmo depois da sua morte, no capítulo 11, versículo 4. Os heróis da fé ainda falam. E isso eles fazem por meio das páginas das Sagradas Escrituras. Eles nos ensinam, por assim dizer, porque a corrida que estamos correndo se refere ao quê? À causa de Cristo. A nossa corrida da fé, irmãos, nós sermos prósperos. A nossa corrida da fé, irmãos, não é sermos mais ricos, mas a nossa corrida da fé é Cristo. Ele é a coroa, né, a qual Paulo diz quando ele está no final da sua vida. A coroa da justiça. O autor, ele ainda chama a atenção dos seus leitores. Eles são competidores que estão rodeados por grandes nuvens de testemunha. Por todo lado que eles olharem, eles vão ver as testemunhas que venceram. No verso 39, irmãos, o autor nos diz que eles tinham a promessa. Vamos fazer a leitura? 11:39. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebia aquilo que havia sido prometido. Eles morreram sem receber essa promessa. E que promessa seria essa? Eles tinham a promessa do Messias e da salvação. Porém,
Todos esses crentes morreram antes que Jesus aparecesse na terra. Todos aqueles crentes do Antigo Testamento morreram antes da vinda do Messias. Mas eles testemunharam a respeito da salvação que viria na pessoa de Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, Pedro vai dizer bem assim, ó, pega a sua Bíblia aí, ele vai dizer assim, ó, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias às quais apontavam o Espírito de Cristo, que nele estava. Quando lhe predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Apesar de não terem a promessa cumprida no tempo de vida deles, eles não desistiram. Continuaram a crer, irmãos, mesmo que a promessa não tenha sido cumprida no tempo deles. Eles tiveram que nos aguardar para que nós, junto com aqueles do Antigo Testamento, pudessem então o quê? Desfrutar da bem-aventurança. Aqueles que correm a corrida da fé desfrutam dessa bem-aventurança, que é quem? A pessoa de Cristo. Ele é a causa primária, irmãos. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é passageira, mas a promessa ela é eterna. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, é uma promessa eterna. Nós vamos desfrutar junto com esses heróis da fé. Quando Jesus voltar em glória, os mortos ressuscitarão e receberão um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus. Então todos nós, junto com os heróis da fé do Antigo Testamento, entraremos na glória junto com Abraão, Isaque e Jacó. Eles serão aperfeiçoados juntamente conosco, e juntos nós vamos entrar no reino celestial, porque Deus tem somente um povo. Deus tem só um rebanho. Deus tem só uma família. E Deus tem só uma igreja. Por isso, irmãos, outros correram. E esses que correram em fé. Esses que correram olhando para Cristo. E nós também devemos correr olhando para Cristo. E o meu segundo ponto com a igreja nessa noite é que nós devemos correr, nós devemos perseverar, nós devemos ser perseverantes. Tantas coisas na nossa vida. Será que nós somos perseverantes? Será que nós perseveramos também? No verso 1, ele vai dizer assim, ó, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremos. Ele olha para as nossas roupas, né? Vamos dizer assim, ele olha para o corredor. Imagina só você correndo uma corrida com blusa, com uma calça e uma botina. Né? Não são roupas apropriadas para uma corrida. Você vai sofrer com o calor. A calça ela vai prender você, você não vai conseguir se locomover direito, você não vai correr. A botina, por mais que na vida da gente a botina ela tem 1001 utilidades. Por mais que a botina, né, seja um calçado do dia a dia de muitos de nós, ela não é apropriada para isso. Ela não é um calçado apropriado para quê? Para que as pessoas corram. Então o autor nos exorta nessa noite, a Bíblia nos exorta o quê? Livremos. O que tem prendido a nossa fé? O que tem prendido a cada um de nós a corrermos, a vivermos livre? Quando disputamos uma corrida, nós precisamos de roupas apropriadas para essa corrida.
Quando você está numa faculdade, você se porta como estudante. Você estuda, você lê os livros que o professor te indica, você faz tudo aquilo que o professor te orienta, porque você deseja ser um bom profissional. Mas por que agora na nossa vida como cristão? E uma coisa muito importante, irmãos, a vida acadêmica, a vida do estudante, ela se limita, vamos dizer assim, na faculdade, né? Ela se limita na sua profissão. Mas a vida cristã, ela não se limita apenas na igreja. A vida cristã, ela tem que abranger toda a nossa vida. Toda a nossa vida tem que ser estar sobre o chapéu do cristianismo. Quando você pega alguma coisa, né? Se você tem uma empresa, você se dedica à sua empresa, você trabalha, você faz o melhor. Se você tem que entregar alguma coisa para um cliente, você vai lá e se desdobra. E nessa noite a Bíblia nos convida a sermos perseverantes também na nossa vida cristã. O autor, ele vai dizer o quê? Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Quais são os impedimentos que atrapalham a vida do crente? O que atrapalha a vida do crente? Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 34, ele vai dizer assim, ó, acautelai-vos, pois, por vós, mesmo para que nunca vos suceda o vosso coração e fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentino como um laço. Coisas que vêm nos atrapalhar. Paulo nos instrui também, dizendo que agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. A ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tiago deu ordens para que os crentes se livrem de toda a impureza e acumulado de maldade. Mas talvez essas coisas não tenham te segurado. Mas a preocupação deste mundo tem te preocupado. O coronavírus, conta para pagar, família, filho, tio, tia, tantas coisas deste mundo nos seguram. Ele fala o quê? Coisas que não atrapalham. Algumas versões vão dizer peso. Livremos. Livremos das coisas que nos atrapalham. Na sua vida cristã, na nossa vida cristã, nós devemos nos livrar dessas coisas. O que tem te atrapalhado na sua vida cristã, irmão? O que tem nos atrapalhado? O autor, ele sabe as dificuldades que a igreja tem. Ele sabe que essas pessoas, eles têm as suas dificuldades. Mas o autor exorta eles dizendo que abandonem. E nessa noite, Deus também nos convida a abandonarmos aquilo que nos atrapalha. Aquilo que nos leva para longe. As preocupações excessivas dessa vida, irmãos, são um peso morto sobre a alma do crente, que está correndo, mas se atrapalha. Quantas vezes nós não fomos atrapalhados por algo deste mundo? Quantas vezes nós não fomos? E nessa noite, eu quero que vamos meditar no que tem nos atrapalhado. Nessa noite vamos pensar o que tem me atrapalhado como cristão. O objetivo de todo crente, irmão, é chegar na linha de chegada. É vencer. Lembrando o que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Ele diz que isso quando ele já está no final da sua vida. Ele sabe o que esperava por ele. É o quê?
a coroa da vida eterna. Por quê? Viver é Cristo e morrer é lucro. O crente verdadeiro, ele sabe que a morte não é o fim. Ele confia no seu Deus. Ele confia na ação de Cristo Jesus. Por isso, neste momento, eu convido você a meditar o que tem te assegurado. O que tem feito com que você desistisse muitas vezes. O meu terceiro ponto nessa noite com a igreja é o que? A corrida da fé, ela tem que ser percorrida com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o nosso prêmio. Olha só para você ver. No versículo 2 ele vai dizer assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus. Como competidores empenhados na corrida, nós não temos muito tempo para olhar ao nosso redor. Você já correu? Você já participou de alguma competição? Se você não se concentrar, se você não se entregar para aquela competição, você não vai vencer. E o autor diz o quê? Tendo os olhos fitos em Cristo Jesus. Corramos com os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o único que nós devemos olhar. Devemos manter os nossos olhos focalizados em Jesus. E devemos fazer isso sem distração. O autor não coloca o nome de Jesus entre os heróis da fé. Ele dá um reconhecimento especial. Pois ele chama o autor, ele chama Cristo de o autor e consumador da fé. Jesus é o autor da nossa salvação. Ele é o consumador da nossa fé. Como precursor, ele entrou no santuário celestial. Abriu para nós um novo caminho. Ele nos conduz ao santuário. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É aquele a quem Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento. Hebreus 2:10. Aperfeiçoa seus irmãos e irmãs que colocaram confiança nele. O autor nos diz que pela alegria que lhe fora proposta, embora Cristo estivesse livre para poupar-se, irmãos, de todo sofrimento e guiar-nos para uma vida plena e repleta de todas as coisas boas, não obstando-se, se submeteu voluntariamente a uma morte amarga. Em lugar da alegria, ele se entregou. O nosso Senhor se entregou. Esse mundo, viver em conformidade com ele parece um caminho fácil. Mentira, engano, traição, fofoca, são coisas que fazem parte da vida deste mundo. Parece que são uma alegria momentânea, o uso de bebidas, de drogas, trazem alegria momentânea, trazem a facilidade na vida. Porque muitas pessoas, quando bebem, fumam, se drogam, buscam outros tipos de vida, fazem isso para tentar preencher a lacuna que existe no coração delas. Parece um caminho fácil. O mundo parece um caminho fácil. Parece, mas não é. Mas a única coisa que ele é apenas um peso morto. É um atraso na vida. É um atraso na corrida da fé cristã. Se nós estamos em conformidade com o mundo, vamos perder essa corrida. Se nós andamos em conformidade com esse mundo, nós vamos perder. Nós não vamos vencer. Irmãos, neste momento, eu convido você a olhar para Cristo.
talvez nessa caminhada sua cristã você tem desanimado. Talvez essa caminhada cristã você tem desejado ir embora. Mas eu convido você nessa noite a fixar os seus olhos em Cristo. A colocar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Ainda no verso 2 ele vai dizer assim, ó, Cristo suportou a cruz, desprezando a vergonha. Uma morte na cruz nos tempos bíblicos, nos tempos dos romanos, era a forma mais cruel de morte. Era uma morte por asfixia. Mas não apenas isso, Jesus suportou o que? A humilhação de ser exposto diante do público. Quando alguém era morto na cruz, ela era exposta para que todas as pessoas que algum dia quisessem se rebelar contra o Império Romano pudessem saber, olha, quem se rebela contra Roma vai ter esse destino. Ele foi exposto como um transgressor. Seu corpo todo ferido. Ele enfrentou o julgamento do sacerdote sozinho. Jesus suportou a agonia no Getsêmani sozinho. Ele carregou toda a ira divina no Calvário sozinho. Tudo isso ele fez sozinho. Jesus concluiu a sua tarefa na terra e assume o que? Um lugar nos céus. E agora certificado o crente sobre o que? A assistência divina na corrida proposta por ele. Jesus é aquele que nos ajuda. Olha só para você ver, irmãos, no versículo 3 ele vai dizer assim, ó, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. O autor, ele considera cuidadosamente a vida inteira de Jesus. E ele diz aos seus leitores o quê? Considerem o que ele teve que enfrentar. E ele literalmente diz para compararem a sua própria vida com a vida de Jesus. Compare. Ele suportou todo o sofrimento para o quê? Para que você não se canse, porque ele é quem nos auxilia. Para que você não desanime, porque ele é o nosso ânimo. Irmãos, nessa noite nós aprendemos que essa corrida da fé, que é a causa de Cristo, essa corrida ela foi feita por outros também. E esses outros também venceram. Na corrida da fé devemos o que? Ser perseverantes. Na corrida da fé nós temos que estar com nossos olhos fixos em Cristo, que é o nosso prêmio. Para concluir, irmãos, eu quero que os irmãos saibam, nós não estamos sozinhos. Primeiro, considere a intocável multidão que manteve a sua fé e foi transladrado para a glória. O escritor de Hebreus descreve com uma grande nuvem de testemunhas. Aqueles homens, aquelas mulheres suportaram todo tipo de sofrimento. Nós também temos que suportar todo sofrimento. Olha só para você ver, 11 e 13, todos esses viveram pela fé. 11 e 13, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles
uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Vamos olhar para a nossa geração de cristãos hoje em dia. Vamos olhar. Vamos olhar para a nossa geração de cristãos que precisa tudo do bom do melhor. Hoje em dia, né, antes os apóstolos, os escritores bíblicos, Paulo, quando escreve sua carta, ele escreve para que o crente suporte o leão, para que ele suporte o dente dos leões, a surra que ele poderia levar no Coliseu, ser morto, perseguido. Mas hoje em dia nós temos que pregar para os irmãos ficarem firmes na igreja. Ninguém está querendo matar o cristão porque ele vai à igreja. Ninguém está metendo uma arma na sua cabeça falando: você não pode ir para a igreja, se você for para a igreja nós vamos matar você. Não existe isso. Não existe isso no nosso país. Claro que em outros lugares do mundo existem, muitos cristãos passam por inúmeros problemas, mas nós não. E hoje eu tenho dado a tarefa de ensinarmos a crentes a suportarem as dificuldades de coisas mínimas. Olha só para você ver que o autor diz: todos eles viveram pela fé e morreram. Hebreus 11:13. Sem receber o que tinha sido prometido. E eles viram de longe. Mas nós vivemos na plenitude dos tempos. Eu tenho que chegar para um crente e falar assim: irmãos, uma música secular, uma música, um funk, essa música não vai edificar a sua vida como crente. Por que você não deixa de ouvir? Eu não quero largar a mão, eu gosto dessa música, qual que é o problema? Nós temos que chegar para os irmãos e falar: irmãos, você tem que vir ao culto, cultuar a Deus, adorar. Tô com preguiça, hoje eu não posso ir. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não podemos estar reunidos para cultuarmos a Deus. Você ficou triste com essa situação? Ou você ficou, um pouco de refrigério para minha vida, né? Não preciso ir na igreja, eu vou ficar aqui em casa. Vamos pensar agora como que você está nesse culto agora, como que você está assistindo essa transmissão. Você está assistindo essa transmissão mexendo no seu celular? Você está assistindo essa transmissão agora conversando com outras pessoas? Ou você está com seus ouvidos atentos à exposição da palavra de Deus? Vivemos tempos extraordinários. Mas o fato de vivermos esses tempos extraordinários não significa que nós devemos nos dobrar a esses tempos extraordinários. Mas pela fé nós vamos o quê? Prosseguir. Olha só para você ver. No versículo 16, ele vai falar assim: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Porque, irmãos, eu pergunto para você nessa noite: você acha que esse mundo tá bom para você? Pro crente verdadeiro, pro crente de verdade, esse mundo não é o mundo dele. Pro crente verdadeiro, a sua pátria é a pátria de Deus. E ele vai dizer o que, no verso 16: em vez disso esperavam que eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus está contigo, irmão. O Senhor está conosco. E Jesus suportou tudo sozinho. Mas nós não precisamos suportar tudo sozinho, porque Cristo está conosco. Nós devemos olhar
para Jesus, o autor, o aperfeiçoador da nossa fé. Ele sempre está perto de nós e pronto para nos ajudar. E por último, irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Nós temos inúmeros irmãos e irmãs espalhados pelo mundo que estão lutando a boa luta da fé, que estão correndo essa boa corrida. No entanto, irmãos, como corredores empenhados na corrida, nós somos indivíduos. Cada crente deve assim correr a corrida que Deus lhe destinou. Eu não posso correr a corrida da minha esposa, eu não posso correr a corrida dos meus filhos, eu não posso correr a sua corrida. Eu não posso correr a sua corrida. Né? Para correr a corrida de Deus, que Deus nos deu, nós devemos livrar de tudo que nos atrapalha. O crente, ele olha para Jesus sem distração. Ele precisa olhar para Cristo sem distração. Pois então ele persevera e vive uma vida de santidade. Assim ele progride à medida que corre na pista da santificação. Nós carregamos a nossa cruz, mas não carregamos a cruz de Cristo. Ele carregou a sua cruz. Ele carregou a cruz sozinho. Nós carregamos a nossa cruz. E ao olharmos para Ele sem impedimento, de sua posição exaltada nos céus à direita de Deus, Jesus nos capacita a persistir e a permanecermos a ser fiéis a Deus e a sua palavra. Nessa noite eu convido você a orar. Nessa noite eu convido você a buscar a cada dia mais o conhecimento do Senhor. Se dedicar a Ele, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não vamos desistir, irmãos. Eu sei que às vezes a vida cristã é difícil. Eu sei que às vezes a corrida cristã é uma corrida difícil. Mas essa noite, nesse dia, nesta manhã, o horário que você for assistir essa transmissão, busquemos a cada dia mais, conhecemos o Senhor. E que Deus não sinta vergonha de dizer: eu sou o Deus dessa pessoa. Eu sou o Deus do Samuel. Eu sou o Deus do fulano. Eu sou o Deus do ciclano. (11 e 36) vai dizer assim, ó: outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Nosso bairro precisa de Cristo. Os jovens do nosso bairro precisam de Cristo. As crianças do nosso bairro precisam de Cristo. Os adultos, idosos, todos precisam de Cristo. E é o nosso dever como homens de Deus e como mulheres de Deus mostrarmos a esperança para essas pessoas, que é a pessoa de Cristo. Falarmos a respeito desse Senhor. Pregarmos esse evangelho verdadeiro. Nessa noite eu convido você, irmãos, a ser uma testemunha fiel de Cristo. Uma testemunha não é alguém que fala apenas de palavra, mas a testemunha é aquele que fala também com o seu sangue, com o seu corpo. A sua vida fala. O seu corpo, a sua vida, a sua atitude é a fragrância da pessoa de Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós ouvimos, Deus, a Tua palavra.
Nós somos, Deus, pecadores. Somos errantes. E muitas vezes, Deus, nessa corrida da fé, nós não temos olhado para o Senhor. Mas nessa noite, nesse dia, essa transmissão, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê a cada dia mais o entendimento necessário para andarmos em conformidade, ó Deus, com a Tua palavra. Abençoa, Pai, a vida de todos os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais a compreendermos o Teu Evangelho verdadeiro. Pai, guarda, Deus, a vida de cada um desses irmãos. Nós oramos a Ti, Deus, e agradecemos no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Uma ótima semana a todos. Que essa semana seja uma semana em que nós lembremos daquilo que Deus nos ensinou nesse dia. E para o próximo culto de quarta-feira, nós possamos estar reunidos para ouvirmos a Tua palavra, para louvarmos a Ele. Hein? A vida cristã é uma vida de culto ao Senhor, todo momento. Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde a vida de todos essa semana. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, irmãos. Boa noite, Alma Viva, tudo bem? Hoje ouvimos palavras de Deus, Samuel pregou, vamos praticar, também obedecer, e essa semana vamos meditar mais essa palavra. E agora, essa domingo, também até quarta-feira, vai ter culto online. Mas a mesma coisa, né? Onde você está, e mesma coisa, vamos adorar a Deus, também vamos e louvar a Deus, porque em qualquer lugar nós estamos adoradores, então vamos louvar a Deus, amém? Eu quero pedir para vocês, vamos abençoar para você mesmo, também vamos abençoar para sua família, sua mãe, está com seu marido, ou sua esposa, seus filhos, vamos abençoar, e vamos, você é canal de bênção, você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito para a sua vida. Qualquer situação em nossa vida não é por acaso, essa semana também vamos viver para o propósito de Deus. Também vamos abençoar mais uma vez. Você é aroma de Deus. Você é aroma de Deus. Também nós estamos aroma de Deus. Amém? Vamos viver essa semana aroma de Deus. Amém? Também quem está aí de um lado e vai passar, descansar em Cristo Jesus, né? Já vai passar, em nome de Jesus. Então vamos orar. Vamos orar, fecha o olho. A infinita graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador e o Senhor que se fez carne, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar da morte, o grande e maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, que nem poupou seu único Filho para nos dar o perdão e a vida eterna, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo, que habita em nós até a consumação dos séculos, que nos guia em verdade, que intercede por nós e nos dá vitória, seja sobre cada membro desta amada Igreja Presbiteriana Água Viva, sobre a cada família, sobre todo o ministério,
de hoje para sempre. Amém. Boa semana em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Tchau, água viva.